É. Bom, o que pode dar errado, né? Need a Girl Overdose, ou Need Stream Overload, aparentemente mudou de nome. É um jogo de simulador de vida produzido pela Shamonou e lançado em 2022. Vendido como uma visual novel, apesar de sua jogabilidade claramente estar muito mais próximo de uma variação de Dating Sim, o que não seria exatamente desse gênero, pois não temos enfoque na afinidade romântica de personagens, sendo na prática outro subgênero. Racing Sim, jogos em que gerenciamos os status de algum personagem modificando-os ao longo da gameplay, simulando realmente o progresso dele. Essa mecânica, chamada Character Management Simulator, é centro dos Racing Sims, apesar de ser lateral em alguns outros gêneros. Mas talvez seja mais fácil só dizer que tudo é um visual novel e destruir o conceito do gênero já bastante nichado. Nós gerenciamos aqui a carreira de streamer de Yami, uma garota reclusa que deseja se tornar famosa para satisfazer sua necessidade de atenção, segundo ela mesma, e ganhar dinheiro com isso. Controlamos Pichan, seu namorado a quem ela confia a ponto de fazer tudo o que ele pede, sendo essa a desculpa narrativa para a autonomia que temos sobre ela aqui, enquanto somos colocados como um personagem vivo dentro do enredo. Estaremos juntos com ela mesmo se ela se drogar, gravar pornografia, começar um culto, se cortar, matar alguém, delirar, ou o que quer que seja. Afinal, nossa querida namorada tem dificuldade em sair da cama, confiar nos outros, ter autoestima e não quer arrumar um trabalho decente, nem escola, ou qualquer coisa do tipo, pois ela tem fobia social. Mas por algum motivo acha que deve ser idolatrada por marmanjo na internet. Afinal, é fácil, não é? Assim, gerenciamos as atividades ao longo dos 30 dias que a Amy se deu de meta para alcançar 1 milhão de seguidores. Atividades essas que influenciam os status dela. Não demora muito para entendermos que todo esse visual colorido e fofinho é um disfarce para o que a narrativa quer tratar. Esse tropo é comum em algumas obras que aparentam algo muito mais leve do que vira posteriormente na trama, mas aqui serve também em nível estético. A aparência de normalidade ocultando o terror psicológico, o disfarce de felicidade e calmaria que as pessoas das redes sociais propagam para esconder a dura realidade que muitas vezes escondem por trás. Bom, não só nas redes sociais, mas muitas vezes em nosso dia a dia também. Amy tem problemas. O jogo deixa explícito desde o começo, com ela própria admitindo que quer aproveitar a dependência por validação dela para realizar as lives, como também dizendo que precisa que sempre respondamos suas mensagens, pois é muito carente. O que, convenhamos, é um saco, visto que não responder duas das várias mensagens que ela sempre manda já resulta em o final do jogo, um dos 27 possíveis, no caso, um ruim. Amy também tem histórico com remédios, incluindo antidepressivos, até drogas que ela pode acabar usando ao longo do jogo, o que pode resultar em finais diferentes. Tipo um em que ela fica tão tranquila em seu vício que faz uma live no parque de diversões, onde usa drogas ao vivo e beija seu namorado, que supostamente não deveria ser mostrado pois garotas puras não têm namorado. Essa ideia idiota japonesa para famosas é ridícula. Assim como também podemos resultar no final em que ela simplesmente tem uma alucinação por overdose e vai para um tal trem galáctico e fica falando que gostou de seu tempo aqui, de seus fãs, enquanto o trem vai ao espaço. O final que é puramente referência a Subaru Shikihebe, que temos vídeo aqui sobre. Esse jogo é cheio de referências à cultura nerd japonesa e casos peculiares de lá. Não só o final verdadeiro carrega o subtítulo de Sayonara Oshiete, visual novel que também temos vídeo aqui no canal, como também em uma das lives de jogos ela literalmente joga esse jogo. Considerando as referências claras e temática, esse jogo é definitivamente dentro da estética Denpa. Outra referência é quando ela cita um filme, Shin Godzilla, e quando ela, em uma live de teorias de conspiração, cita chips que controlam a mente e o corpo das pessoas, o que se relaciona com o estranho caso de Chip-chan, uma mulher que gravava dezenas de horas seguidas de live em uma casa bagunçada enquanto dormia, ou mostrava placas relatando estar em cárcere privado devido a um chip que controlava seu sono e metabolismo, posto por um policial corrupto, e que precisava de ajuda. Por mais que tudo isso é claramente um delírio paranoide forte, todos os vizinhos reconheçam as mentiras e instabilidade mental da moça e de sua narrativa.
A história aqui é escrita em stat-based, estrutura narrativa tradicional de Racing Sims, sendo a forma como evoluímos ou regredimos os valores dos status da personagem a causadora dos eventos que desbocam em cada um dos finais do jogo. O que também ocorre no gênero irmão a esse, os Dating Sims. Mas Near Ego Overdose quase que é uma subversão completa dessas narrativas, sendo praticamente uma desconstrução do gênero Racing Sims. Não há uma otimização dos status. Não há uma build ou linha de progresso. O jogo propositalmente representa a falha. O dia a dia de Amy é doente e muito dificilmente você conseguirá seguir de forma saudável, sendo a maioria dos finais ou agridoces ou ruins. Os pouquíssimos bons são ambíguos. Isso cai no que talvez seja o principal ponto de tudo isso. É impossível para nós salvarmos Annie. O primeiro final que eu consegui, exceto o final em que ela termina comigo por ignorar as mensagens dela, que esse eu consegui várias vezes, foi o final em que alcançamos 1 milhão de seguidores dentro do prazo. Mas o nível de afeto não foi alto o suficiente para ela se importar conosco o suficiente para negar se mudar para uma mansão de streamers, que a convidou. E com o apoio de Picham, ela vai e logo depois temos publicações dela dizendo que conseguiu um novo namorado. Sim, ela nos trocou bem rápido. Só para ser traída por ele bem rapidamente, despertando ódio pelos homens. Bem cômico e hipócrita, mas esse final simboliza maravilhosamente bem uma realidade triste. Você não pode mudar ninguém. Ninguém mudará a menos que ela própria entenda que deve mudar. Ao alcançar 1 milhão e termos ponto de afeto suficiente, Karangel anuncia sua casa nova. Ela agradece aos seus fãs por todo o luxo. E por mensagens privadas se declara feliz em viver com Picham. Mas logo depois aparece ela conversando com alguém em outra conta afirmando que toda essa felicidade é vazia, que é ilusória. Ela conquistou tudo o que queria e mesmo assim não se sente feliz. Uma felicidade normal não era o que ela queria. Cada final empilha mais dos problemas que Amy passa. Cada jogatina, com os eventos variados que vão ocorrer conforme os números dos status, vão solidificar quem é a garota que estamos lidando. Não sabemos muito sobre seu passado, além de que ela sofreu bullying na escola, foi negligenciada por seus pais, tem saúde frágil e consome doses exageradas de remédio frequentemente para ficar drogada. Isso quando não o faz com drogas ilícitas. Mesmo que abra live de desabafo para dizer que está bem, quando seu discurso mostra um claro escapismo e desilusão com sua própria situação. Coisas que não são tão incomuns de pessoas fazer. E aqui entra um ponto realmente pesado. Amy é uma personagem surpreendentemente fiel a como pessoas em estados problemáticos realmente agiriam, mesmo que não tenhamos grande profundidade narrativa aqui. Fica óbvio a crítica aqui. Na internet, todos conseguem moldar melhor a persona que querem mostrar. Vidas perfeitas, disciplina perfeita, moral perfeita. Tudo isso é muito mais fácil de expor. E, afinal, é o que todos querem ver. Mostrar uma vida de merda apenas atrairia pessoas ruins para aconselhar o pior. Então talvez seja melhor mostrar apenas o que queríamos ser. Pelo menos podemos parecer felizes, não é? Bom, parecer não é ser. Isso fica explícito na dicotomia aqui. Karangel é alegre, otimista, sociável, mas Amy é depressiva, instável e com fobia social, necessitando constantemente estar dopada para aturar suas próprias mentiras e fantasias. Assim como é muito comum na vida de famosos. E o que acontece quando pessoas sem capacidade mental de suportar a pressão da fama e os perigos advindos dela conseguem?
Isso é forte. Dentre todos os finais, alguns soam só como bad ending por algo que você fez durante a gameplay que impedirá a continuação do jogo. Outros realmente soam como conclusões para o que estava sendo tratado. Alguns meras referências com algo para dar suporte à parte da mensagem, mas alguns poucos finais realmente são bem trabalhados e quando o jogo faz muito bem. Em especial em Internet Overdose. Vemos toda a ruína de Yami enquanto os ataques de haters e hackers se tornam mais pessoais. A descoberta de sua identidade piora tudo, fazendo ela desabafar em live mais de uma vez sua raiva contra essas pessoas, o que nunca adianta na internet, resultando em mais bullying virtual. A metade para o final dessa conclusão é propositalmente ambígua, então vamos levantar algumas suposições aqui. Amy escuta alguém bater na porta do seu quarto. Pichan não escuta. Na live seguinte, há sangue na parede. Há a possibilidade de que Amy tenha matado alguém, mas ela começa a ter linhas de diálogo claramente delirantes, quando não paranoicas, tipo sugerir que há um helicóptero rondando seu apartamento. Então existe a forte possibilidade de que não seja mais que um delírio devido à paranoia. Mas e o sangue na parede? Antes da live, há uma publicação de que um gato entrou em seu apartamento e depois foi espantado. É curioso, pois há constantes símbolos de gato quando se refere a Amy. Durante a live com sangue no fundo, Karangel comenta como um animal de estimação dela morreu por ela não ter ciência de como cuidar dele direito. Há uma hipótese de que o sangue seja do bichano, indicando não só o nível de estresse de Amy ao fazer tal atrocidade, como também um ato de eliminação de sua própria personalidade. O desejo de viver como Karangel já foi citado por Amy algumas vezes ao longo do jogo. E mesmo com todos os problemas decorrentes da exposição à internet, Amy é incapaz de viver sem essa tensão. Então, mesmo assim, ela continua gravando. A cena final é uma grande metáfora para isso, como Karangel prevaleceu sobre Amy, que defunta sob todo o seu vício, enquanto o vício prevalece matando a verdadeira. A live segue como se nada daquela coisa estranha estivesse acontecendo, enquanto mensagens de ajuda estão escondidas no loop de chats repetitivos. Esse final é um dos mais surpreendentes e mais bem construídos de todo o jogo, se completando bem com Do You Love Me, o final que já citei, onde ela, após o uso constante de cannabis, vai a um parque de diversões e no topo da roda gigante fala para seus seguidores que está muito contente com tudo que conquistou, mas não é o bastante. Ser Karangel é melhor que ser Amy, pois ser Karangel permite que a garota que sofria bullying na escola, que não tinha atenção de seus pais e que foi usada como parte da fundamentação de seu divórcio, que foi negligenciada mesmo pelos profissionais da saúde que simplesmente passaram remédios antidepressivos aos quais ela se viciou, tem algo que ela nunca teve: atenção. A internet foi onde Amy encontrou pessoas tão deslocadas quanto ela, e onde ela teve quem a ouvisse. E toda essa tentativa de ser streamer é a farsa de Karangel, é uma grande ilusão para suportar a realidade. É uma busca ainda maior por atenção em um relacionamento parasocial, onde não só os seguidores dela se tornam mais dependentes da internet, como a comunidade tóxica destrói a mente da garota, ou por haters, ou simplesmente por dar mais validação a esse vício crescente. Assim como os brinquedos em que ela foi no final do You Love Me em espiral. Espiral como o ciclo do vício, ora sustentando mais satisfação por cargas de dopamina liberadas, mas de rápida dispersão, necessitando de mais cargas para saciar a sensação de vazio e falta que se tornam também cada vez mais crescentes. Esses envios de dopamina fásica, liberações maiores por eventos ou novidade, quando muito constantes, quebram progressivamente a dopamina tônica, liberada casualmente ao longo dos dias, essenciais para a motivação diária e para os trabalhos diários que todos nós realizamos. E ela sabe disso. A busca por ídolos, tema de parte das pesquisas de Freud, são chave para o entendimento. E por mais que muito da psicanálise seja questionada de forma justa, isso é suficientemente funcional, assim como outras questões para um ponto de reflexão. A idolatria nasce da energia que dispomos do outro, o ideal do eu, imagem que criamos sobre expectativas sociais internas que nós temos sobre quem nós devemos ser é transferido para a imagem social que temos de terceiros. E quando isso acontece, a libido, energia psíquica freudiana,
também é transferida. Daí surge a idealização de famosos, problema comum no mundo todo, mas talvez especialmente no Extremo Oriente. O outro como representação do desejo identitário do eu. O mesmo é comum em grupos políticos e religiosos. A figura central sendo coletivamente entendida e aceita como o ideal a ser seguido, o que, se olhar de um ponto de vista histórico, explica pelo lado psíquico a apoteose que muitos grandes líderes tiveram, como Pitágoras, que alguns relatam conversar com os deuses, ou Alexandre o Grande, que dizem ter ascendido em seus cavalos aos céus, e até o próprio Gilgamesh, que existiu de fato e foi divinizado. Os faraós talvez sejam os exemplos ainda mais extremos, visto que eram entendidos mesmo como Deus Horus encarnado. Do lado da garota, temos o costume ao desconforto, pois o inferno conhecido para o cérebro é preferível que o paraíso desconhecido. A ideia de compulsão à repetição criada por Freud, que aponta uma curiosa tendência de repetir situações dolorosas ou padrões de ações que causariam problemas visíveis, fez com que Freud reconstruísse a sua psicanálise, visto que a conjectura de que as pessoas buscam inconscientemente prazer e fogem do desprazer não se sustentava mais. Freud nunca chegou a conclusões plenamente aceitáveis do motivo da compulsão à repetição. Apontou que isso ocorria por uma falha de assimilação simbólica da psique ao tentar lidar com situações traumáticas, como se a mente bugasse e tentasse repetir a situação para tentar lidar melhor, mas recorrentemente falhasse e criasse então esses padrões de comportamento problemático. Anos depois, Aaron Beck e Jeffrey Young contribuem na psicologia cognitiva em respostas para essas situações. A teoria dos esquemas entende que a mente cria esquemas cognitivos, crenças que são sustentadas por eventos e situações que fazem com que o indivíduo aceite ela como verdade, mesmo que outras situações a neguem. Essas crenças distorcem a percepção, reforçando o ciclo. É tipo o pessimista depressivo que entende que tudo de errado ocorrerá em suas tentativas, validando sua crença quando as coisas realmente dão errado, mas ignorando quando as coisas dão certo, pois sua psique dá maior valor emotivo às situações que favorecem os esquemas cognitivos internalizados. Não sabemos muito da vida de Amy, mas todo o seu comportamento no jogo corrobora para isso. Os finais como Utopian Parody, Unhappy World, Label is Evil são confirmações dessa incapacidade da Amy de lidar com vida tranquila, sem estímulos fortes internos, estímulos que também a destroem. Assim como There Are No Angels e Dark Angel e Galactic Express, e também assim como o próprio Internet Overdose, mostram como esses estímulos podem culminar no extremo, sendo o primeiro caso uma referência à morte de Roro-chan, uma streamer japonesa que se jogou pela janela de seu apartamento em uma live, enquanto alguns dos chats motivaram ela a fazer isso, dizendo que ela se tornaria a lenda que ela tanto queria ser. E assim como Amy em There Are No Angels e em Dark Angel, M também culmina ao vivo em seu próprio fim. No fim, não há finais bons para Amy aqui. O mais próximo que temos são 3. Um em que ela sai da internet após levar zero o suficiente para a terapia. O outro em que, após atingir sua meta, ela decide sair da internet, o que leva a uma revolta temporária de seus fãs, mas que logo em seguida saem também da internet por um tempo, o suficiente para tempos depois não verem o anúncio de que Karen voltaria, o que fez ela deletar tal anúncio e continuar fora da internet. E o final mais difícil de se conseguir, que é quando batemos o absurdo de 99 milhões de seguidores. Sim, o jogo é um pouquinho exagerado. Nele, a Angel agradece e reconhece que ao ser influencer mais assistida do mundo, ela está prestes a quebrar a internet devido às visualizações simultâneas. Então ela faz de sua última live a definitiva. Toda travada pelo acúmulo de pessoas, um adeus, uma proposta também de ir além da internet, pois há um mundo maior a ser desbravado. E por mais que esse final soe difuso, é justamente isso que o jogo está tentando nos contar. Um grande saia de casa, pois enquanto mais recluso, quanto mais estímulos marginais aumentam, mais nosso cérebro quebra, mais disfunções de nossas personalidades se afloram. A dependência social é péssima, mas a reclusão total é igualmente perigosa. Por mais que alguns grupos de redes sociais vendam essa ideia de ser solitário, independente, não amar ninguém, seja algo evoluído e legal, isso não se sustenta, visto os inúmeros casos de pessoas que enlouqueceram e até viraram criminosos devido à extrema reclusão. Conhecer a si mesmo e estar bem consigo é maravilhoso e necessário, mas a total reclusão mata quase tanto quanto a dependência.
mas acho que a internet, com todos esses frustrados online, não conhece meio termo. Mas por mais que esses finais sejam mais próximos de um final feliz que o jogo nos dê, afinal é improvável que sozinha uma pessoa com todos os problemas que Amy tem decidisse abdicar de suas ilusões de grandeza. Eles não chegam a seu final verdadeiro. Ao completar todos os finais do jogo, desbloqueamos um Data Zero, que ao clicar, acompanhamos Amy subindo seus seguidores do zero sozinha, enquanto conversa com Pichan e ao atingir sua meta agradece ao apoio de Pichan e diz que tentará continuar sozinha mais um pouco. Quando sua webcam desaparece, o bloco de notas que estava na área de trabalho, mas que nunca conseguimos abrir, finalmente está a nosso acesso, e a verdade é revelada. Pichan nunca existiu. Sempre fomos um amigo imaginário que Amy criou para não estar sozinha. Ela já tinha amigos imaginários na infância, mas eles desapareceram com o tempo. Pichan foi um retorno desse mecanismo de defesa, mas não o único. Houveram outros Pichan, e haverá outros como ela mesma afirma que não consegue lidar com alguém que trata ela sempre bem e que criará um outro ainda melhor. Esse final é triste, mas confirma tudo que já temos de Amy. Nós nunca fomos Pichan, mas sim a própria vontade dela. Apesar de nossa gameplay e finais explorarem possibilidades dessa degradação de Amy, a verdadeira história é essa run acelerada do Data Zero. O que acho um pouquinho ruim narrativamente falando, pois desconsidera tudo que nós jogamos como parte de um não canônico, assim como o título desse final. O mesmo subtítulo de Sayonara Oshite, como já mencionamos antes, que indica que, assim como no final dessa visual novel Denpa, Amy é incapaz de escapar desse ciclo de delírio e abstinência, pois Amy está negligenciada e sozinha. E mesmo a ajuda de quem ela supostamente ama será descartada e usada. Pichan, assim como as heroínas de Sayonara Oshite, é uma alucinação. Amy não é só uma vítima, ela também é a sua própria vilã, a sua própria agressora.